Boa tarde, pessoal. Hoje a gente tá começando a falar do sistema reprodutor masculino. Aí a gente vai dar uma introdução bem rapidinha e depois a gente vai falar já do escroto, testículo e epidídimo. Aí na próxima aula, que é quinta-feira, nesse mesmo horário, imagino eu, vocês vão continuar, vão falar das glândulas acessórias e vão falar de pênis também, acho que é isso. Então, como a gente vai dividir esses órgãos genitais masculinos em órgãos genitais internos e nos órgãos genitais externos. Aí, quais são os órgãos internos? É justamente o testículo, que ele tem uma origem abdominal, né? A gente vai ver que eles descem lá do abdômen até ficarem aqui no escroto, que é o saco fibromuscular. A gente vai ter também o epidídimo, que vai estar cobrindo aqui o testículo posteriormente. A gente vai ter os ductos deferentes, que eles continuam com o epidídimo. Nós vamos ter a glândula seminal, a próstata, e também vamos ter as glândulas de Cooper, ou glândula bulboretral, que vai vir aqui para a uretra e vai eliminar, né, o sêmen através do pênis e da uretra, né? Então, esses são os órgãos internos: testículo, epidídimo, que a gente vai ver hoje, esses dois, e também a gente vai ver o escroto, mas o escroto é um órgão externo, vou mostrar. E os órgãos genitais masculinos externos, a gente vai ter o pênis, o escroto, que é o saco escrotal, e a gente vai ter a uretra. A uretra, ela também faz parte do sistema urinário, mas a gente fala no sistema reprodutor também, porque como a gente vê aqui, nessa imagem, todo esse conteúdo que vai ser liberado pelo testículo, epidídimo, ele vai passar pelo ducto deferente, vai ter a produção lá da glândula seminal, a produção da próstata, das glândulas bulboretrais, que vai liberar tudo isso na uretra para ser ejaculado. Mostrando, né, quais são os órgãos internos: testículo, epidídimo, ducto deferente, glândula seminal, próstata e a glândula bulboretral. E os órgãos externos, a gente vai ter o pênis, a uretra masculina e o escroto. Para a gente entender onde esse sistema está localizado, a gente tem que entender duas coisas: o que é a pelve masculina e o que é o períneo. A pelve é uma parte do tronco que está posterior inferiormente ao abdômen. Abdômen, posterior inferiormente, a gente vai ter a pelve, que vai ser uma região formada pelos ossos pélvicos e elementos inferiores da coluna vertebral. A gente vai ter lá o saco, enfim. E ela vai formar uma cavidade pélvica em forma de um vaso. Na verdade, vai formar duas pelves, a pelve verdadeira e a pelve falsa. E esses conteúdos do sistema masculino internos, eles vão estar justamente na pelve verdadeira, que é o que a gente vai ver. A gente vai ter um assoalho pélvico, fibromuscular, a gente vai ver os músculos que compõem esse assoalho, que vão separar a cavidade pélvica e o períneo. O períneo que é uma impressão é, externa, né, na pele. Então, a gente vai ter os ossos pélvicos, a gente vai ter ilho, isquio, pubis, a gente vai ter o sacro, o cóccix, que são os ossos pélvicos, e aí a gente vai separar a pelve, tem duas aberturas: a abertura pélvica superior e a abertura pélvica inferior. Por que a gente tem que entender isso? Para a gente entender qual é a pelve verdadeira e qual é a pelve falsa, certo? A abertura pélvica superior, ela vai ser formada pelo promontório, pela asa do sacro, vai vir aqui através da linha arqueada, pela linha pectínea do pubis até aqui a sínfise púbica. Então, essa vai ser a abertura superior da pelve, certo? A gente vai ter o promontório, asa do sacro, linha arqueada no ilho, a linha pectínea do pubis e a sínfise púbica anteriormente vai formar a abertura superior da pelve. Inferiormente, a gente vai ter o ângulo púbico, certo? As tuberosidades isquiáticas e o ápice do cóccix.
vão formar a abertura inferior da pelve. Entre a abertura inferior e a abertura superior, a gente vai ter a pelve verdadeira, que é que vai ter nessa pelve verdadeira os órgãos internos do sistema genital masculino, certo? Na pelve verdadeira, que é a pelve que está entre a abertura superior e a abertura inferior. Já acima da cavidade pélvica superior, superior à abertura pélvica superior, a gente vai ter a pelve falsa, que vai ter órgãos mais do sistema digestório, como o cólon sigmoide, como o ilho, por exemplo, do intestino delgado. E vai ser limitado pelas asas do ilho, certo? Então a gente vai ter mais os outros componentes do sistema digestório. E dentro da cavidade pélvica verdadeira, da pelve verdadeira, a gente vai ter os componentes do sistema genital masculino. Essa pelve vai ser formada, a pelve verdadeira vai ter um assoalho que é formado por dois músculos. O músculo levantador do ânus e o músculo coccígeno. Esse é o músculo coccígeno aqui, de uma vista superior. A gente tem um músculo coccígeno e a gente tem um músculo levantador do ânus, que é formado por três músculos. O músculo pubo-retal, o músculo pubo-coccígeno e o músculo ilio-coccígeno. Então, esses três músculos, o ilio-coccígeno, o pubo-coccígeno e o pubo-retal, vão formar o músculo levantador do ânus. Essas três partes que formam o músculo levantador do ânus e o músculo coccígeno vão formar o assoalho pélvico, que é o fundo da cavidade da pelve, que forma justamente uma forma de um vaso, e aqui vai estar inseridos os órgãos genitais internos masculinos. E inferiormente a essa área, inferiormente ao assoalho pélvico, a gente vai ter uma área de superfície no tronco que está limitada entre as coxas, aqui a gente tem a coxa, e aqui a gente tem a nádega. Isso aqui fica aparecendo, enfim. Vou tentar parar de mexer o mouse para sumir. A gente vai ter, entre as coxas e a nádega, a gente vai ter uma área de superfície que está inferiormente a esse assoalho pélvico, formado por esses músculos, que vai formar uma região chamada de períneo. Nessa região, a gente vai ter os órgãos genitais externos, o escroto e o pênis, e a gente vai ter um ânus. Como é que a gente vai dividir? A gente vai dividir esse períneo em dois triângulos. O triângulo urogenital e o triângulo, o trígono, tanto faz, anal. Então, como é que a gente vai delimitar esses trígonos? Ele é delimitado pela sínfise púbica, anteriormente pela sínfise púbica, posteriormente pelo ápice do cóccix e lateralmente pelos túbares isquiáticos, tanto de um lado como do outro. No centro desses triângulos aqui, na verdade nessa linha entre os túbares isquiáticos, a gente vai ter o corpo do períneo. E é importante entender esse corpo do períneo, porque vários músculos vão convergir, os feixes desses músculos vão convergir justamente para essa área, que é o centro do corpo do períneo. Então, o trígono urogenital, que é formado pelos túbares isquiáticos lateralmente e anteriormente pela sínfise púbica, então o trígono urogenital vai conter o escroto e o pênis. E o trígono anal, formado pelos túbares isquiáticos e posteriormente pelo ápice do cóccix, aqui, eita, deixa eu sair, pelo ápice do cóccix, vai formar o trígono anal, que contém o ânus. Aqui, mais uma vez, tá melhor até de ver nessa imagem. A gente, como isso é uma área, né, uma impressão, a gente não está vendo aqui, mas a gente tem que saber onde fica. Entre as coxas e as nádegas, a gente vai ter as tuberosidades isquiáticas direita e esquerda. Anteriormente, a gente vai ter a sínfise púbica e posteriormente a gente vai ter o ápice do cóccix. Aqui a gente vai ter o corpo do períneo, que vai convergir as fibras musculares, que eu vou mostrar no próximo slide, tá? Então, no trígono urogenital, a gente vai ter o escroto e o pênis, e no trígono anal, a gente vai ter o ânus. Então, essa região aqui é chamada de corpo do períneo. Nela vai convergir alguns músculos, como o músculo bulbo esponjoso, esse músculo aqui, o músculo transverso superficial
E a gente também vai ter o músculo transverso profundo do períneo, que também vai convergir para o corpo do períneo, e também o músculo levantador do ânus, que é aquele músculo que eu falei que forma o assoalho pélvico. Ele também vai convergir para o corpo do períneo, que é formado pelo bulbo coccígeno, pelo bulbo retal e pelo músculo iliococcígeno, né? Esses três músculos que vão formar o músculo levantador do ânus e também vão convergir para o corpo do períneo. Então, se a gente entende isso, a gente entende o que é a pelve, que é aquela região, a pelve verdadeira, que vai estar contido os órgãos genitais internos, exceto o escroto, né? Eita, perdão, exceto os testículos e epidídimo, que vão estar contidos no escroto. Vai estar lá, né, na pelve, na cavidade pélvica verdadeira, vai estar contido a próstata, as glândulas seminais, a glândula de Cooper. E no períneo, na região urogenital, a gente vai ter o escroto e vai ter o pênis. Então, vamos passar agora para o escroto. O escroto é um sacro fibromuscular, então ele é composto tanto por tecido fibroso, a gente vai ter tecido elástico também, e tecido muscular. Ele vai estar localizado justamente no períneo anterior, que é no trígono urogenital. Ele vai estar postero inferiormente ao pênis, então ele vai estar abaixo e atrás do pênis, na posição anatômica, e abaixo da sínfise púbica. Tá? Qual a função do escroto? Ele vai regular a temperatura para viabilizar a espermatogênese. Então, o testículo ele não podia ficar na mesma temperatura que o corpo. Então, de alguma maneira, na evolução, foi para o escroto, certo? Ele desce lá do abdômen e ele vai parar no escroto, que vai regular e viabilizar essa espermatogênese através de pelos, para regular a temperatura, de glândulas sudoríparas, da vascularização dessa área, que a gente vai ver, e também da fáscia cremastérica, que vocês vão entender já já como essa fáscia ela funciona, tá? Então, a gente tem aqui o escroto, que vai ser formado por diversas camadas. Qual a primeira delas? A gente vai ter a pele do escroto. É pele, como pele de todo o corpo, tá? Pele fina, pigmentada e pilosa. Vai ter pelo, é pigmentada normalmente e é fina como toda a pele do nosso corpo. Embaixo dessa pele, a gente vai ter uma tela subcutânea. É a derme do nosso escroto, né? Por exemplo, no braço tem a epiderme, tem a derme, que é mais interno. Pronto, essa tela subcutânea, ela vai formar a derme do escroto, é conhecida como túnica dartos. Sendo que uma diferença dessa tela subcutânea é que ela tem tanto tecido muscular como tecido elástico. Para que ela tem esse tecido elástico e para que ela tem esse tecido muscular? Quando está frio, e os homens vão me entender, quando está frio, o escroto ele reduz, certo? Fica compacto. E quando está calor, o testículo ele se expande para regular essa temperatura. Então, quando está muito frio, o escroto ele quer aumentar a temperatura, então ele vai se fechar, digamos assim. E quando está calor, ele quer abaixar a temperatura, ele vai se expandir. E o que é que controla isso? Essa tela subcutânea, a túnica dartos, tá certo? Que vai ter tecido muscular e tecido elástico justamente para realizar isso. Abaixo da túnica dartos, a gente vai ter a fáscia espermática externa. Vão lembrando, porque tem várias coisas depois. A gente tem a fáscia espermática externa. Lembrando que você não vai conseguir ver isso numa prova prática, certo? Não vai ter um alfinetezinho numa camada e dizer qual camada é essa. Muito difícil. Isso é mais para uma questão de uma prova teórica. Essa fáscia espermática externa vai vir do músculo oblíquo externo do abdômen, tá? Os dois feixes de fáscia vão vir através do ângulo inguinal e vão para formar justamente o escroto, para formar essa fáscia espermática externa do músculo oblíquo externo, tá? Esse músculo aqui vai formar a fáscia espermática externa. Abaixo da fáscia espermática externa, a gente vai ter outra camada, que é a camada do músculo cremaster e a fáscia cremastérica. Qual a função do músculo cremaster? O músculo cremaster ele vai se inserir junto com sua face,
com sua face em feixes verticais, a gente vai ver isso em outro slide, vai se inserir no testículo para controlar a subida e a descida do testículo. Tá? Não é a subida lá para o abdômen, não, tá? Só vai controlar uma leve descida e uma subida para se aproximar do corpo quando está frio e para descer mais quando está quente. Então, esse músculo cremaster e a fáscia cremastérica vão se inserir em feixes verticais justamente para controlar a subida e a descida desse testículo. Do testículo. Lembra que a túnica dartos controla o escroto. E o músculo cremaster e a face cremastérica vão controlar o testículo. E esse músculo e essa fáscia, elas provêm lá do músculo oblíquo interno, certo? Então, a gente tem um músculo oblíquo externo, que é esse aqui, que está cortado, e internamente a gente tem um músculo oblíquo interno, tá? Então, esse músculo, ele vai descer junto com sua fáscia para formar justamente o músculo cremaster e a fáscia cremastérica. Inferiormente a esse músculo e a sua fáscia, a gente tem a fáscia espermática interna. Então, a gente tem a fáscia espermática externa. Depois do músculo cremaster, a gente vai ter a fáscia espermática interna. O que é que forma essa fáscia espermática interna? Ela vai ser formada pela fáscia abdominal. Os feixes da fáscia abdominal vão formar a fáscia espermática interna. Então, tá? A gente tem a pele, a gente tem a túnica dartos, a gente tem a fáscia espermática interna, músculo cremaster e a fáscia cremastérica, e depois a fáscia espermática interna. Depois ainda tem mais coisa. A gente vai ter a lâmina parietal do testículo. A gente vai, essa serosa, a túnica vaginal, uma serosa, que a gente tem serosa, por exemplo, o pericárdio, o peritônio, elas vão ter duas lâminas. A lâmina parietal, que é a lâmina externa, que é a última camada. A lâmina parietal da túnica vaginal é a camada mais profunda do escroto. E a gente também vai ter a lâmina visceral, que é a lâmina dessa serosa que vai cobrir o testículo, o epidídimo e o comecinho do ducto deferente, tá? E só mais uma vez mostrando aqui para vocês. A gente vai ter a pele, a gente vai ter a tela subcutânea, que é a túnica dartos. Essa tela subcutânea também é importante salientar que ela vai formar o septo do escroto, tá? Esse septo que vai dividir o lado direito, testículo direito, do testículo esquerdo, que é formada pela túnica dartos. Na parte externa do escroto, a gente vai ter a RAF do escroto, que é a impressão desse septo. Então, você vai ver uma linha mediana que vai estar dividindo direita e esquerda, que é justamente uma impressão do septo do escroto que vai formar a RAF do escroto, que é externamente. A gente vai ter justamente isso, o septo do escroto. A gente vai ter a fáscia espermática externa. A gente vai ter o músculo cremaster se inserindo aqui no testículo junto com a fáscia cremastérica, que vai controlar a subida e descida desse testículo. Não tem aqui a fáscia espermática interna. Só mais uma vez para mostrar, a gente tem pele, túnica dartos, formando o septo do escroto. A gente vai ter fáscia espermática externa, músculo cremaster, fáscia espermática interna, e aí a gente vai ter as camadas, a lâmina parietal da túnica vaginal, que é a camada mais profunda, certo? E só para mostrar aqui como é esse controle, certo? Isso vermelhinho aqui seria a túnica dartos, que vai controlar tanto a expansão como a compactação, digamos assim, do escroto. E o músculo cremaster, ele vai estar inserido aqui, junto com sua fáscia, verticalmente no testículo, para controlar essa subida e essa descida, certo? Para controlar a temperatura. Vidal? Eu vou projetar a minha aqui agora. Todo mundo está me ouvindo direitinho? Dá sim para escutar. Tá aparecendo aí a tela? Está carregando. Agora sim. Eu vou dar continuidade agora com os órgãos do aparelho reprodutor masculino, começando pelo testículo.
Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat, ou então se eu estiver falando muito rápido, é só dar uma sinalizada também que eu diminuo a velocidade, às vezes eu me empolgo. Mas vamos lá, falando dos testículos. Sempre que a gente vai estudar a anatomia de algum órgão, é importante a gente entender a sua localização, né? Saber localizar esse órgão no corpo. E aí, em relação aos testículos, tem uma localização bem óbvia, né? Que seria justamente no interior do escroto, né? Todo mundo sabe que o testículo está localizado no interior do escroto, mais especificamente dentro das bolsas escrotais, que é essa cavidadezinha do escroto, né, onde o testículo fica dentro. E a gente tem a bolsa escrotal esquerda e a bolsa escrotal direita. E cada uma fica um testículo. Outra localização também um tanto intuitiva em relação aos testículos é que eles se encontram posteriormente ao pênis, né? Aqui nessa imagem a gente tem o pênis levantado superiormente, mas na posição anatômica normal a gente teria os testículos posteriormente ao pênis. Mas quando a gente pensa em região do corpo, né, naquelas divisões que a gente costuma estudar, a localização do escroto vai ser no períneo anterior, certo? Justamente aquela divisão que Pedro comentou, que a gente tem dois trígonos do períneo, que seria o períneo urogenital e o períneo retal. O períneo urogenital também pode ser chamado de períneo anterior. E aí, como Pedro também destacou, os testículos, mesmo sendo considerado um órgão interno do aparelho reprodutor masculino, ele não vai se localizar dentro da cavidade pélvica. A sua localização vai ser no períneo anterior, certo? Assim como o pênis, o escroto, e como a gente vai ver também os epidídimos. Em relação à função dos testículos, né? Quais são as funções do testículo? Eu acredito que também é bastante intuitivo. A gente sabe que os testículos são os órgãos humanos responsáveis, os órgãos masculinos responsáveis pela produção de gametas, certo? Mas eles também têm uma importante função endócrina. Em relação à produção de gametas, né, o gameta masculino vai ser os espermatozoides, e em relação à função endócrina, o principal hormônio que é produzido pelos testículos vai ser a testosterona, que é produzido pelas células de Leydig. No entanto, os testículos eles vão produzir também, em uma pequena quantidade, o hormônio chamado de dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona, ele é, na verdade, o hormônio funcional, certo, do homem, é quem vai conferir as características sexuais masculinas, né? No entanto, ele é produzido em pouca quantidade nos testículos, os testículos produzem mais testosterona, e aí essa testosterona que é produzida nos testículos, ela vai ser convertida na próstata em dihidrotestosterona para aí, a partir daí, poder agir nos tecidos, promovendo essa diferenciação das características sexuais masculinas. E aí eu coloquei aqui, só para a gente destacar um pouquinho, um corte histológico do testículo, onde a gente pode observar aqui, no centro dessas estruturas circulares, os espermatozoides, certo? Não sei se vocês conseguem ver com clareza, mas tem como se fossem uns rabiscos aqui, que seria justamente o flagelo desses espermatozoides. E aqui no meio a gente tem as células de Leydig, né? Entre os túbulos seminíferos, as células de Leydig que vão produzir a testosterona. Em relação à morfologia externa dos testículos, o que é importante a gente saber? A princípio, a forma do testículo, né, a morfologia, ela também é bem clássica, bem intuitiva, que seria um formato oval. Mas também é importante a gente levar em consideração a posição do testículo dentro do escroto vai ser com a extremidade superior voltada para a região anterior do corpo. Essa segunda imagem aqui, a gente consegue observar melhor isso, certo? Aqui a gente tem a parte posterior, aqui a parte anterior do corpo, e a gente percebe que o polo superior, né, a extremidade superior, ela é mais voltada para anterior, certo? Aqui dá para confundir um pouco, porque parece que ele está voltado para cá, mas na verdade é porque esse corte ele está meio oblíquo, essa imagem está meio oblíqua. Mas o plano anterior estaria aqui
e a extremidade superior voltada para o plano anterior. E outra característica importante também da morfologia externa é que a gente tem diferenças antimétricas. O que seria isso? A gente vai ter uma diferença entre o testículo esquerdo e o testículo direito. E aí, sobre isso, eu coloquei aqui um comentário de uma postagem que eu vi lá no Instagram na semana passada, que coincidentemente estava bem relacionado com essa temática, né? Isso aí era sobre um meme que tinha lá, mas eu resolvi não mostrar o meme porque eu fiquei com dúvida aí se o conteúdo era propício ou não. Mas aí o que interessa mesmo é o comentário, né? A gente tem aqui essa pessoa falando que os homens são os únicos machos que têm os testículos em alturas diferentes. Enquanto esse outro comentário aqui, discordando desse, diz que, na verdade, os testículos do homem ficam no mesmo nível. E aí a gente tem duas opiniões diferentes, né, sobre essa característica dos testículos. E o que a gente percebe é que, na verdade, os testículos do homem realmente, eles se encontram em alturas diferentes. E aí é o que a gente percebe aqui. Essa é a principal diferença antimérica entre o testículo direito e o testículo esquerdo, em que o testículo esquerdo ele vai ser mais baixo e o testículo direito ele vai ser mais alto. No entanto, outra característica importante também, que diferencia os dois testículos, é que o testículo esquerdo ele vai ser maior longitudinalmente, enquanto o testículo direito ele é menor longitudinalmente, certo? Outros pontos que são importantes a gente analisar quando vai ver a morfologia externa dos testículos são as extremidades, as faces e as margens do testículo, certo? E a partir desses pontos a gente vai conseguir definir se um testículo ele é direito ou se ele é esquerdo, né? A gente consegue definir a antimeria do testículo. Então a gente tem a extremidade superior, certo? Que como a gente já viu, ela é voltada mais para o plano anterior, mas essa extremidade ela também pode ser chamada de polo. No caso aqui, né, seria polo inferior. Então a gente tem extremidade ao polo superior e extremidade ao polo inferior. O que é que a gente percebe sobre essas extremidades? Que a extremidade superior, ela está em relação com o epidídimo, certo? Que seria essa estrutura aqui. Enquanto que a extremidade inferior, ela é livre, ela não tem relação com o epidídimo. Outro elemento importante, né, são as faces, que a gente vai ter a face lateral e a face medial. A face lateral dos testículos, ela é mais convexa, enquanto que a face medial, ela é mais plana. No entanto, a gente não pode levar apenas isso em consideração quando vai diferenciar se é um testículo direito ou um testículo esquerdo na prova prática, por exemplo, porque as peças de laboratório de testículo elas já são bem desgastadas e quase nunca dá para a gente perceber essa convexidade da face lateral. Mas existe outra característica bem importante, que é o que mais define para a gente se a face é lateral ou medial, que é a presença dessa aberturazinha aqui, certo? Que é o seio do epidídimo. A gente vai ver mais para frente, mas o seio do epidídimo, que é essa abertura aqui, ele fica localizado na face lateral do testículo, enquanto que a face medial, ela é totalmente ocluída, certo? A relação do testículo com o epidídimo, ela é totalmente fechada. E, por fim, a gente tem as margens, certo? A gente vai ter a margem anterior e a gente vai ter também a margem posterior. Aqui eu destaquei também que a gente pode chamar tanto de margem como de borda. Então, a gente vai ter margem ou borda anterior, que também pode ser chamada de margem livre, porque ela é livre, como o próprio nome diz. E a gente tem a margem ou borda posterior, que pode ser chamada de epididymária, porque ela está em relação com o epidídimo. Então, a partir disso, né, conhecendo extremidade superior e inferior, face medial lateral e borda anterior e posterior, a gente consegue determinar a antimeria dos testículos, né, dizer qual é o esquerdo e qual é o direito. Por exemplo, aqui, considerando que essa face aqui, que está voltada para a imagem, né, para a gente, seria a face lateral, e aqui anterior,
a gente conclui que esse testículo é um testículo direito, certo? E aqui, face medial e borda anterior, esse testículo também é um testículo direito, né? Só que aqui a gente está vendo a vista lateral e a vista medial, mas ambos são testículos direitos. E a gente consegue concluir isso a partir dessas características. E aí, outros dois elementos importantes que a gente observa na morfologia externa dos testículos é essa estruturazinha aqui, certo? Pequenininha, que está na superfície do testículo, e um ligamento que tem aqui embaixo. Se eu for com um apontador, esse negocinho vai aparecer, mas está apontado pela seta 22 aí, pelo número 22, mais ou menos. Essas estruturas são o apêndice testicular, certo? Que a gente vê nessa outra imagem aqui também, o apêndice testicular, indicado pelo número 21, e o ligamento escrotal. Vamos ver mais detalhes sobre essas estruturas. Como o Pedro já tinha comentado um pouco antes, os testículos eles são formados na embriologia na cavidade abdominal, certo? E para que eles cheguem até o escroto, é preciso que eles migrem do abdômen, né, da cavidade abdominal, até a cavidade escrotal. E esse processo de migração dos testículos da cavidade abdominal até a cavidade escrotal é chamado de deiscência testicular, que é basicamente a descida do testículo. E aí, esse mecanismo ele é guiado, né, por uma estrutura que é chamada de gubernaculum testis, que é essa estruturazinha aqui fibrosa, que é basicamente quem vai puxar o testículo lá da cavidade abdominal para o interior do escroto durante o desenvolvimento embrionário, né, durante o desenvolvimento fetal. E aí, o que é que acontece? Quando essa migração ela é concluída, quando o processo acaba, que o testículo já está na cavidade escrotal, essa estrutura deixa de ser chamada de gubernaculum testis e passa a ser chamada de ligamento escrotal, que é justamente aquela estrutura que eu tinha mostrado no slide anterior. E aí, sobre isso, né, aqui está mostrando mais detalhadamente esse processo de descida do testículo, da cavidade abdominal para a cavidade escrotal. E como eu falei, esse processo recebe o nome de deiscência testicular. Sobre isso, tem uma correlação clínica bem importante, que é a criptoquirdia. O que seria isso? É justamente quando acontece uma falha nesse processo de descida do testículo, ou seja, quando o testículo ele não desce para a cavidade escrotal, né, e ele fica no meio do caminho. Ele pode ficar na cavidade abdominal, mas é mais comum que ele fique no canal inguinal. Como vocês podem ver aqui, ele, para sair do abdômen para o escroto, ele passa por um canal aqui na região inguinal, que é justamente o canal inguinal. E os casos mais frequentes de criptoquirdia é justamente quando o testículo ele fica aqui no canal inguinal, certo? E aí, esse aqui que a gente vê, né, a morfologia de um paciente com criptoquirdia, apenas um dos testículos é encontrado e a outra bolsa escrotal ela fica vazia, como vocês podem ver. E esse caso, né, de criptorquidia, ele está muito relacionado com o maior fator de risco de câncer de testículo. Então, as pessoas que têm criptorquidia, elas têm mais, estão mais propensas a desenvolver câncer de testículo, sobretudo no testículo que não migrou, que teve a migração errada. O tratamento normalmente é cirúrgico, quando a gente pega o testículo lá de onde ele estava e coloca de volta no escroto. E o diagnóstico normalmente se dá pela identificação da ausência do testículo na bolsa escrotal, né? Mas aí também se utilizam exames de imagem, porque a ausência do testículo na bolsa escrotal por si só não indica criptoquirdia, porque pode estar relacionado com a não formação do testículo. Então, para identificar que o testículo está em outra região, normalmente se realizam exames de imagem. E aí, a outra estrutura que eu tinha mostrado, o apêndice testicular, também está relacionado com a formação do testículo, certo? Lá no embrião, quando a gente ainda não tem a diferenciação sexual estabelecida, a gente tem essa estrutura aqui, certo? A gente tem uma gônada não diferenciada, que pode se formar testículo ou ovário, e a gente tem essas duas estruturas aqui,
que são chamadas de ducto mesonéfrico e ducto paramesonéfrico. O ducto paramesonéfrico, ele vai formar o sistema reprodutor feminino e o ducto mesonéfrico vai formar o sistema reprodutor masculino. E aí o que é que acontece? Ao longo do desenvolvimento embrionário, a gente vai ter uma série de estímulos hormonais que vão estimular o desenvolvimento de um desses ductos em detrimento do outro, ou seja, um desses ductos vai se desenvolver e o outro vai regredir. No caso do homem, o ducto mesonéfrico ele vai se desenvolver e o paramesonéfrico vai regredir. No caso da mulher, o ducto paramesonéfrico vai se desenvolver e o ducto mesonéfrico vai regredir. Sendo que, tanto na anatomia masculina quanto na anatomia feminina, a gente tem resquícios de um desses ductos. No caso do homem, a gente vai ter o resquício do ducto paramesonéfrico, que é justamente o apêndice testicular, certo? Então, só mostrando aqui, ó, esse aqui era o ducto mesonéfrico, que formou estruturas do sistema reprodutor masculino, e um resquício do ducto paramesonéfrico é justamente o apêndice testicular, certo? Então, o ducto paramesonéfrico vai formar o apêndice testicular. Outro ponto importante da anatomia externa dos testículos é o que a gente chama de hilo testicular. Não sei se vocês lembram da anatomia de gestório, que tinha lá na anatomia do fígado, tinha o hilo hepático. E o hilo, ele vai aparecer em vários órgãos, a gente vai ver o hilo do testículo, tem o hilo do ovário, o hilo renal. Então, vários órgãos vão ter justamente essa estrutura que é o hilo, que é como se fosse uma porta de entrada e de saída para vasos, nervos e outras estruturas importantes. No caso dos testículos, o hilo testicular, ele vai ser importante para entrada e saída de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos e para os canais aqui que são condutores de espermatozoides, que eu vou detalhar mais para frente. Então, essas estruturas aqui seria o hilo do testículo. É importante destacar que o hilo do testículo é só uma delimitação, não é uma estrutura propriamente dita. O hilo do testículo ele vai ser preenchido por outras estruturas, que algumas eu vou destacar mais para frente, mas outras são por vasos, nervos, essas coisas. E aí, acabando a morfologia externa, a gente começa a falar da morfologia interna do testículo, começando com o seu revestimento. Pedro já comentou sobre as camadas do escroto, né, que vão formar o escroto. E a gente viu que tem aqui as lâminas vaginais, certo? E a gente tem a lâmina parietal e a lâmina visceral. A lâmina visceral ela está mais aderida ao testículo e a lâmina parietal está mais aderida ao escroto. Entre elas, a gente vai ter um espaço que é chamado de cavidade vaginal, certo? E aí, por que eu destaquei isso? Porque abaixo da lâmina parietal, né, da lâmina parietal aqui, não, da lâmina visceral, desculpa, a gente vai ter o principal revestimento do testículo, que é a túnica albugínea, certo? Só que por que é importante a gente observar isso? A túnica albugínea do testículo, ela vai revestir exclusivamente o testículo. Vocês observam aqui, ó, essa estrutura mais cinza, ela reveste apenas o testículo. Enquanto que a lâmina visceral vaginal, ela vai revestir tanto o testículo quanto o epidídimo, certo? E todas as estruturas que entram no testículo. Então, a gente tem a túnica albugínea, que reveste apenas o testículo, e a gente tem a cavidade vaginal, a lâmina visceral vaginal, que vai revestir tanto o testículo como o epidídimo e as demais estruturas. E aí, essa túnica albugínea, ela vai formar outras estruturas importantes da morfologia interna do testículo. Como eu já mostrei, essa estruturazinha aqui mais cinza, certo? Que vai revestir apenas o testículo. E quando ela chega aqui no hilo do testículo, essa túnica albugínea ela vai se espessar. Ó, vocês conseguem ver que toda essa região cinza aqui, ela é proveniente da túnica albugínea, certo? Então, ocorre um espessamento da túnica albugínea que vai formar uma estrutura que a gente chama de mediastino do testículo. Então, o mediastino do testículo nada mais é do que o espessamento
da túnica albugínea que reveste os testículos. E aí, a partir do mediastino do testículo, vão partir algumas projeções de tecido conjuntivo que vão segmentar esse testículo. E aí, essas projeções de tecido conjuntivo a gente chama de septos testiculares. Então, a gente tem a túnica albugínea que reveste o testículo. Quando chega na região do hilo, ela se espessa e forma um mediastino, e do mediastino saem projeções de tecido conjuntivo que vão formar os septos testiculares. E aí tem essa imagem aqui, certo, que mostra de um testículo cadavérico. Aqui a gente tem, ó, sem o estroma do testículo, né, apenas a parte fibrosa, mais a parte conjuntiva. E a gente consegue observar bem, ó, a túnica albugínea. Observa que a túnica albugínea aqui, ela separa o testículo do epidídimo, certo? Enquanto a gente tem outra lâmina aqui que reveste os dois em conjunto. Aqui seria a lâmina visceral, vaginal, e aqui a gente tem a túnica albugínea, que no hilo do testículo ela se espessa para formar o mediastino, aqui, e emite projeções que são os septos testiculares, ok? Aí, túnica albugínea, mediastino do testículo e septos testiculares. Agora, sobre o parênquima testicular, né? Como eu tinha comentado aqui, a gente tem aqui sem o parênquima e aqui o testículo com parênquima, que seria o testículo preenchido. No caso do parênquima testicular, o que é importante a gente destacar? Os lóbulos testiculares. Lembra que eu falei que os septos testiculares vão segmentar o testículo? Cada estruturazinha dessa individualizada por septos testiculares é chamada de lóbulo testicular. Então, a gente tem vários lóbulos testiculares. E os lóbulos testiculares é justamente onde se encontra o parênquima do testículo, né? E dentro desses lóbulos, o que é que a gente tem? A gente tem túbulos seminíferos e a gente tem o tecido intersticial, que é justamente mais ou menos aquela imagem que eu já tinha mostrado, né? Essas estruturas circulares são os túbulos seminíferos, onde vão ser formados os espermatozoides, e aqui tem várias células, né? Tem os espermatozoides, vários estágios da gametogênese, como espermatogones, espermátides, e outras células também, como as células de Sertoli. E no tecido intersticial, que é justamente entre os túbulos seminíferos, a gente vai ter as células de Leydig, que vão produzir testosterona. Isso aqui é o parênquima testicular. E aí, como a gente viu, né, no parênquima a gente vai ter os túbulos seminíferos. Esses túbulos seminíferos, na verdade, são uma rede de canais interligadas que vão se continuar com o epidídimo. E aí, esses túbulos seminíferos, eles existem de dois tipos. Os túbulos seminíferos contorcidos e os túbulos seminíferos retos. A gente pode ver aqui, a gente tem os túbulos seminíferos contorcidos, que vão se continuar com os túbulos seminíferos retos. Os túbulos seminíferos retos vão confluir para uma estrutura que é chamada de rede testicular. A rede testicular é um conjunto de canais que vai estar aqui no mediastino do testículo, certo? Que une todos os túbulos seminíferos retos vindos dos vários lóbulos testiculares. E aí, da rede testicular, vão sair túbulos que vão se dirigir ao epidídimo. E esses túbulos são os túbulos eferentes. Então, a gente tem os túbulos seminíferos contorcidos, que é a porção mais distal. A gente vai ter os túbulos seminíferos retos, a rede testicular e os túbulos eferentes. E aí agora vamos falar sobre epidídimo, que é basicamente a continuação do testículo. Como eu disse, a gente sempre começa falando da localização. A localização do epidídimo, como a gente sabe, ele também vai estar no interior do escroto, assim como o testículo, mas é importante destacar a sua relação com o testículo, que seria, ele vai estar na borda posterior do testículo e também no polo superior do testículo, mais especificamente a cabeça do epidídimo. E também, assim como os testículos, no períneo anterior. Apesar de ser um órgão interno, ele vai estar no períneo anterior. A função do epidídimo está bem relacionada com os espermatozoides. A gente viu que tem um conjunto de canais, certo, que vão desde os túbulos seminíferos até o epidídimo,
que vai conduzir os espermatozoides. Então, os espermatozoides que são produzidos no testículo, eles são levados para o epidídimo e lá vai ocorrer um armazenamento desses espermatozoides, uma maturação e, no momento da ejaculação, a propulsão dos espermatozoides. Então, a gente tem esses túbulos aqui que formam o epidídimo revestidos por tecido muscular, que no momento da ejaculação vão se contrair para promover essa propulsão dos espermatozoides para o canal produto deferente. Sobre a morfologia externa do epidídimo, basicamente o que a gente destaca é que ele tem um formato bem característico, que é o formato de letra C, certo? Além disso, ele tem 3 divisões, que são bem simples também, que seria a cabeça do epidídimo, o corpo do epidídimo e a cauda do epidídimo. Na prática, nas peças lá do laboratório, dá para a gente diferenciar essas estruturas, não por marcações, assim, que a gente consiga ver, mas normalmente a cabeça, ela é a parte que está no polo superior do testículo. Então, se o alfinete estiver mais no polo superior, vai estar indicando a cabeça. O corpo é a parte do epidídimo que está mais ligado à margem posterior do testículo, e a cauda já é a parte mais livre, e às vezes, assim, se tiver no finalzinho da borda posterior, já dá para considerar a cauda também, certo? E aí, alguns anexos e ligamentos importantes do epidídimo. Eu tentei ver algumas imagens lá do laboratório para mostrar aqui, mas não dava para ver direito nas fotos. Mas as peças dá para identificar bem essas estruturas, certo? Que estão bem mostradas nessa imagem. Então, dá para cair na prova prática, mas não é nada difícil de identificar. A primeira delas é o apêndice do epidídimo, que é essa gotinha aqui, que está na cabeça do epidídimo. Cuidado para não confundir com o apêndice testicular. O apêndice testicular ele vai estar no testículo, e o apêndice do epidídimo ele vai estar na cabeça do epidídimo. Então, tem que ter só esse cuidado para não confundir o apêndice do epidídimo com o apêndice testicular. Outra estrutura importante são os ligamentos do epidídimo, o ligamento superior e o ligamento inferior, que a gente vê aqui. Esses ligamentos também dá para ver nas peças lá do laboratório, então dá para cair em prova prática, certo? E eu vou comentar um pouco mais sobre eles depois. A gente tem o seio do epidídimo, que é justamente esse espaço aqui, porque o epidídimo ele é ligado ao testículo apenas nesses pontos onde tem os ligamentos do epidídimo, superior e inferior. Onde não tem esses pontos, esses ligamentos, né, é como se ele fosse solto. E aí esse fato vai formar essa abertura aqui, que é o seio do epidídimo. No entanto, essa abertura ela só é visualizada na margem, na borda lateral, certo? Na borda não, na face lateral. E a gente vê aqui o ligamento inferior do epidídimo. Então, o seio do epidídimo ele é delimitado pelos ligamentos superior e inferior do epidídimo. E aí, o apêndice do epidídimo ele também vai ter uma relação lá com a embriologia do testículo e do epidídimo. Lembra que eu falei que o ducto mesonéfrico vai formar o sistema masculino e o paramesonéfrico vai formar o sistema feminino. O apêndice testicular é justamente um resquício do ducto paramesonéfrico, enquanto que o apêndice do epidídimo, que vai ficar aqui no epidídimo, ele é um resquício do ducto mesonéfrico, certo? Então, é bem similar com o apêndice do testículo, o que vai mudar é a origem embrionária e a localização. E sobre os ligamentos do testículo, tanto inferior quanto posterior, eles são formados justamente por projeções da lâmina visceral vaginal, que é justamente o que a gente observa aqui, ó. Essa ligação que tem entre o testículo e o epidídimo, certo? Essa curvatura, essa dobra aqui, é justamente o que vai formar esses ligamentos, certo? Então, eles não são formados por túnica albugínea, tomar cuidado com isso, eles são formados pela lâmina visceral do folheto vaginal. Então, aqui eu trouxe só para mostrar que a gente consegue ver mais ou menos por aqui a ligação do epidídimo com o testículo, formando o ligamento do epidídimo superior,
Não é a melhor imagem que eu consegui achar nas peças de laboratório, dá para ver melhor. Normalmente o ligamento inferior é mais visível do que o superior, só que aqui ele está recoberto, não dá para ver. E a gente vê o seio do epidídimo aqui também, certo? E aí, sobre os canais, né, que vão compor o epidídimo. Como eu falei, eles são uma continuação dos canais lá do testículo. E a gente viu que da rede testicular vão sair os túbulos eferentes. Esses túbulos eferentes vão entrar diretamente no epidídimo. Só que, na verdade, o epidídimo, diferentemente do testículo, ele não tem um estroma, não tem um tecido intersticial. O epidídimo ele é formado exclusivamente por esses ductos, né, por esses túbulos, por essas tubulações enoveladas. E aí o que é que vai acontecer? Esses túbulos eferentes, quando saem do testículo, eles vão formar o epidídimo, a cabeça do epidídimo. Então, toda essa região aqui, que veio dos túbulos eferentes, é a cabeça do epidídimo. E cada túbulo eferente desse vai segmentar a cabeça do epidídimo em lóbulos também, certo? Os lóbulos do epidídimo são justamente formados pelos túbulos eferentes que entram na cabeça do epidídimo, certo? A partir disso, né, saindo da cabeça do epidídimo, esses túbulos eles vão todos se unirem em um único canal, que é o canal do epidídimo, que vai compor tanto o corpo do epidídimo como a cauda. Esse canal ele é todo enevolado, certo? Todo enroladinho, até chegar no ducto eferente, quando ele deixa de ser ducto deferente, quando ele deixa de ser enrolado. E aí, do canal do epidídimo podem sair ductos aberrantes, que é como se fosse um tipo de ducto deferente, só que de fundo cego, né? Eles não vão dar em lugar nenhum, que é essa estruturazinha aqui que a gente vê. Sendo que a gente pode ter ductos aberrantes inferior ou superior. No caso aqui, a gente vê apenas um inferior. No caso de um ducto aberrante superior, ele tem que lembrar que ele sai do canal do epidídimo. Então, somente do corpo do epidídimo, não da cabeça. Então, tá aí o túbulo eferente, os lóbulos do epidídimo, né, formados por cada segmentação dessa, o canal do epidídimo e os ductos aberrantes, no caso desse aqui, um inferior. E agora Pedro vai continuar com a parte de vascularização de todos esses órgãos, né, que a gente viu. Tá aparecendo aí? Tá. Beleza, gente. Aí agora a gente vai falar da vascularização, inervação também, do escroto, testículo e epidídimo, que foram os órgãos que a gente abordou, né? Primeiro, a vascularização do escroto, tá? Vocês lembram que a aorta ela vem lá do coração, a aorta é um grande vaso, ela vem lá do coração, ela vai percorrer toda a parte torácica, abdominal, certo? E quando chega lá no fim, lá no sacro, ela vai se bifurcar, vai formar a artéria ilíaca comum esquerda e direita, né? Ela deixa de ser artéria aorta, ela vem descendo e vai se bifurcar em artéria ilíaca comum direita e esquerda. Essa artéria ilíaca comum, tanto a esquerda como a direita, se formou aqui a artéria ilíaca comum, ela vai se bifurcar em artéria ilíaca interna e artéria ilíaca externa, certo? Acho que vocês viram isso em cardio. E aí, como vai se dar essa vascularização do escroto? Da artéria ilíaca comum, que se bifurcou em artéria ilíaca interna, e essa artéria ilíaca interna vai dar vários outros ramos, e um desses ramos é a artéria pudenda interna, certo? A artéria pudenda interna também vai emitir vários ramos, como a artéria retal, a artéria do bulbo do pênis, a artéria perineal, e um desses ramos, da artéria pudenda interna, vai formar os ramos escrotais ou a artéria posterior do escroto, que vai fazer a irrigação da parte posterior do escroto. Então, vem da artéria ilíaca comum. A artéria ilíaca comum dá origem à artéria ilíaca interna, que vai dar origem à artéria pudenda interna e aos ramos escrotais posteriores. Se a gente viu a irrigação posterior,
E como é que se dá a irrigação anterior? A irrigação anterior vai se dar pelo ramo da artéria ilíaca comum, que é do ramo da artéria ilíaca externa dessa vez. A gente estava vendo da artéria ilíaca interna. Dessa vez, a gente vai ver da artéria ilíaca externa, que vai emitir um ramo, que é a artéria pudenda externa. Se a artéria ilíaca interna emitir o ramo da artéria pudenda interna, a artéria ilíaca externa vai emitir o ramo da artéria pudenda externa. E essa artéria pudenda externa vai emitir os ramos escrotais anteriores. Certo? Então, a gente vai ter os ramos anteriores e os ramos posteriores. Os posteriores vão vir lá da artéria ilíaca interna e os ramos anteriores vão vir da artéria ilíaca externa. Lembrar que a drenagem venosa vai seguir esses mesmos caminhos, sendo que de vez na artéria aorta, e de artérias vão ser veias. A gente vai ter que vai lá desembocar lá na veia cava. Então vai ser esse caminho inverso, né? As veias, usamos das veias posteriores e anteriores, que vão para as veias pudendas internas e externas, as veias ilíacas internas e externas, e aí depois vai para a veia cava, certo? Os linfonodos do escroto vão drenar para os linfonodos superficiais inguinais. Linfonodos inguinais superficiais, certo? Então, a drenagem linfática do escroto vai se dar para os linfonodos inguinais superficiais, tá? A gente tem também os linfonodos inguinais profundos, mas não é o caso do escroto, tá? É os linfonodos inguinais superficiais. Para a inervação, a gente vai ter também a inervação do escroto sendo formada por principalmente dois ramos. Os nervos escrotais anteriores e os nervos escrotais posteriores. A gente vai ter os nervos anteriores do escroto, que vão vir dos nervos ilioignais. Tá certo? O nervo ilioignal, que é do plexo lombar. Lembra que a gente tem um plexo lombar, tem um plexo sacral, tem vários outros plexos, enfim. O nervo ilioignal do plexo lombar vai dar origem, que vai passar aqui pelo funículo espermático, vai dar origem ao nervo anterior do escroto. Tá certo? E a parte posterior, a inervação. Perdão. A gente também tem o nervo gênito-femoral, que também faz parte do plexo lombar. Tá? Esse nervo ele vai dar origem a um ramo que vai inervar o músculo cremaster. Lembra aquele músculo que eu falei que vai suspender, vai elevar ou vai abaixar o testículo? Pronto. Ele vem de um nervo do nervo. Perdão. Ele é inervado por um ramo do nervo gênito-femoral. A gente, inclusive, tem um reflexo, que é o reflexo cremastérico. Você vai excitar a parte medial da coxa, e aí ele vai erguer, vai contrair o músculo cremaster e vai elevar o testículo ipsilateral. Então, pode-se avaliar esse reflexo do nervo gênito-femoral, que também faz parte do plexo lombar. Já a parte da inervação posterior do escroto, a gente vai se ter através de um ramo, os ramos posteriores, né, que é do nervo pudendo, perdão, que é lá do plexo sacral. Então, a parte anterior vem do nervo ilioignal, que vai emitir os ramos anteriores do plexo lombar, que é de origem do plexo lombar, e de origem do plexo sacral, a gente vai ter o plexo sacral aqui, a gente vai ter o nervo pudendo, que vai emitir os ramos posteriores do escroto. Agora a gente vai falar da vascularização do testículo, certo? Essa vascularização vai se dar através das artérias testiculares direita e esquerda. Só tem uma artéria, é fácil lembrar. A artéria testicular esquerda, e é isso, e a direita, né? Cada um levando o seu lado. E a drenagem venosa vai ter uma coisinha um pouco diferente,
que ela vai se dar através de um plexo, certo? O plexo pampiniforme. Esse plexo que está aqui, o plexo é várias artérias, perdão, várias artérias não, é um plexo venoso. Várias veias que vão estar ali no emaranhado, formando, a gente vai ver numa imagem melhor, que vai formar um plexo que vai se unir, esse plexo, essas várias veias que estão ali, fazendo a drenagem do testículo, elas vão se unir para formar as veias testiculares, tanto esquerda como direita, tá? Então aqui a gente tem o feixe neurovascular, que vai passar justamente as artérias e os nervos para irrigar e inervar o testículo, tá? Essa aqui vai passar pelo canal inguinal para passar os vasos, os nervos que vão vir para o testículo e epidídimo também. E aqui é o ducto deferente, tá? Só para ilustrar. Então, a gente vai ter duas artérias, né? A artéria testicular direita, que vai vir da porção abdominal da aorta. Então, aqui a gente tem a porção abdominal da aorta, e a aorta vai emitir um ramo, que é a artéria testicular direita, que vai passar por todo o abdômen, vai passar pelo canal inguinal e vai inervar, vai vir aqui através desse feixe, já no canal inguinal, e irrigar o testículo, que vai entrar lá naquele hilo que Mateus estava falando, que Vidal estava falando. Aquele hilo vai entrar a artéria testicular direita, essa aqui no caso, e também tem a artéria testicular esquerda, que também é um ramo direto da artéria aorta. Tá certo? Vai passar. E a drenagem venosa vai se dar, perdão, a drenagem venosa vai se dar através do plexo pampiniforme, esses emaranhados de veias aqui que vão se unir para formar a veia testicular direita e esquerda. Qual é a curiosidade que a gente tem? Eu vou falar de uma doença que é justamente por causa dessa diferença anatômica da veia testicular direita e esquerda. A veia testicular direita, depois do plexo pampiniforme, ela vai entrar no ângulo oblíquo na veia cava. O ângulo oblíquo, para quem não lembra, é um ângulo menor do que 90 graus, certo? Então ela vai drenar para a veia cava diretamente no ângulo oblíquo. Já a veia testicular esquerda, ela vai drenar para a veia renal esquerda. Tá vendo? Ela segue aqui e vem para a veia renal, essa veia renal, e aqui está a veia cava. Ela vai drenar para a veia renal. E qual a diferença? Ela não vai entrar no ângulo oblíquo, ela vai entrar no ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus com a veia renal. E aí a gente vai ver qual a diferença. Já já eu mostro para vocês. É só uma imagem aqui de uma peça cadavérica, né? A gente tem aqui a veia cava e aqui a gente tem a aorta abdominal. A gente não tem aqui a vascularização do lado esquerdo. A gente vai ter só do lado direito aqui. A aorta abdominal emitindo o ramo artéria testicular direita. Tá certo? E aqui a gente vai ter a veia testicular direita. Tá certo? Entrando num ângulo oblíquo na veia cava. Então, artéria testicular direita saindo da aorta abdominal e veia testicular direita entrando num ângulo oblíquo na veia cava. E tá aqui, tá cortado os vasos do lado esquerdo, tá? Então, como eu falei, a gente vai ter esse plexo aqui de veias, várias veias que vão se anastomosar para formar uma veia que vai ser justamente a veia testicular, certo? Então, esse emaranhado de veias aqui, e aqui passando entre essas veias, a gente vai ter a artéria testicular, que vai entrar no hilo do testículo para irrigar esse testículo. Então, a varicocele é uma dilatação anormal dessas veias do plexo pampiniforme, certo? Como assim a dilatação? Por exemplo, uma varize. A varize também é uma dilatação das veias, sendo que das pernas, que geralmente as mulheres têm. E aí, essa varicocele, 90% dos casos de infertilidade é justamente por causa dessa varicocele. Não, perdão, 90% não. 90% é de outra coisa. A varicocele é um caso de infertilidade, mas não é um caso de impotência sexual. Ou seja, o homem
pode ter sua atividade sexual, mas pode ser que pode ser que ele perca a sua fertilidade. E também pode ser que o esperma dele perca um pouco a qualidade, por causa desse prejuízo da drenagem venosa. 90% dos casos de varicocele são justamente do lado esquerdo, desse lado aqui, inclusive esse que a gente está vendo. Essa drenagem venosa vai ser prejudicada porque a artéria testicular esquerda ela vai entrar no ângulo reto com a veia renal esquerda. Então, essa diferença nesse ângulo vai ser mais difícil para esse sangue venoso entrar na veia renal, pela diferença de ângulo que ele tem com a veia renal, certo? Que essas veias vão formar um ângulo diferente. E aí, como na veia testicular direita não tem esse problema, é uma veia com um ângulo oblíquo com a veia cava, então não vai ter esse problema. Por isso que 90% das varicoceles acontecem do lado esquerdo, tá certo? E lembrando só que veia não tem válvula, por isso quem tem válvula é a artéria. Então pode ser que o sangue retorne e dilate essas veias aqui do plexo pompiniforme. Aqui é só uma imagem de uma varicocele de grau 3, que é o maior grau que tem, dá para ver as dilatações aqui, certo? E aqui também dá para você ver a dilatação das veias do plexo pampiniforme, certo? A drenagem linfática dos testículos vai ser por linfonodos lombares. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que os testículos eles vêm lá do abdômen. Então, por isso também que a irrigação vem lá da artéria aorta. Porque esses testículos desceram para vir para o escroto. Então, são os linfonodos lombares para-aórticos. Tá certo? E a inervação vai dar por nervos do gânglio celíaco, que estão lá na parte abdominal também, tá? E agora a irrigação do epidídimo. O epidídimo vai ter ramo de duas artérias, vai ser inervado por ramos de duas artérias. Da artéria testicular, que foi essa que eu falei agora, que vem lá da artéria, da porta abdominal da artéria aorta, e ele também vai receber ramos da artéria do ducto deferente. Então, aqui a gente tem o ducto deferente saindo do epidídimo, né? O epidídimo se continua com o ducto deferente, e aí a gente vai ter a artéria do ducto deferente. Essa artéria do ducto deferente pode ter quatro origens, que eu vou citar para vocês. Uma origem, ela pode vir da parte patente da artéria umbilical. Então a gente tem a artéria umbilical, parte dela vai sair, mas a gente pode ter essa artéria vindo da parte patente da artéria umbilical. Ela pode vir da artéria vesical superior ou da artéria vesical inferior, e ela também pode vir de um ramo, pode ser um ramo da artéria ilíaca interna. Então essa artéria do ducto deferente pode vir de quatro origens diferentes. Por isso que eu não botei aqui nenhuma imagem que complemente isso. Então você tem que lembrar dessas quatro origens, tá certo? E essa é a artéria do ducto deferente, que vão emitir ramos para fazer toda a vascularização do epidídimo. E como é que vai se dar a origem da, da drenagem venosa do epidídimo? Ela vai se dar também pelo plexo pompiniforme, aquele mesmo plexo que vai fazer a drenagem dos testículos. Então, esse plexo pompiniforme vai recolher o sangue tanto dos testículos como do epidídimo, e ele vai formar as veias testiculares direita e esquerda. Lembrando que a veia testicular direita vai entrar no ângulo oblíquo na artéria aorta, e a veia testicular esquerda vai entrar no ângulo reto na artéria renal esquerda. Perdão, na veia renal esquerda, certo? Só mostrando, né? Então a irrigação vai ser a mesma, o plexo pompiniforme vai drenar, fazer a drenagem venosa do epidídimo e vai levar justamente a artéria testicular esquerda e a artéria testicular direita. Os linfonodos, a gente vai ter dois grupos de linfonodos que vão fazer a drenagem do epidídimo, que vão ser os linfonodos ilíacos internos e também os linfonodos paraórticos, que são aqueles mesmos linfonodos que fazem a drenagem dos testículos, tá certo? E a inervação, ela vai se dar através
nervo hipogástrico inferior, que vai entrar pelo funículo espermático também, e também dos gânglios celíacos, que é o mesmo que faz também a inervação dos testículos. Vidal, você vai falar do caso clínico? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Se tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Se não, boa tarde para todos vocês. Já pode finalizar a gravação, né?